Bom dia, irmãos, bom dia, que a paz seja convosco, amém? Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, Criador e mantenedor de todas as coisas. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele a honra, glória, louvor e exaltação. Estamos aqui mais uma vez para falarmos do amor de Deus, falarmos da grandeza de Deus, falarmos da palavra de Deus, e Deus tem um recado para cada coração neste dia, ou nesta madrugada, nesta tarde, não sei que horas que vai ser, que você vai ter acesso a esse vídeo, mas o fato é que Deus está falando com o povo dele, Deus está nos alertando. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós venhamos ficar atentos a tudo que o Espírito Santo de Deus tem falado, tem mostrado, para que nós venhamos ficar atentos a cada mensagem, porque cada mensagem que tem chegado aos nossos ouvidos é o Espírito Santo falando conosco, é o Espírito Santo nos alertando, é o Espírito Santo nos conduzindo para o caminho verdadeiro, para a verdade, para a justiça, porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então cada mensagem, irmão, que tem chegado aos nossos ouvidos não são por mero prazer, não é por um acaso. Em tudo Deus tem um propósito, e a sua própria palavra diz, que a palavra dele, ela não volta vazia. Então que esta palavra que vai ser ministrada aos nossos corações, ela possa produzir libertação, transformação, ela possa nos aproximar mais de Deus, ela possa trazer conforto para as nossas almas. E a palavra de Deus, irmãos, ela é cajado, ela vem para nos corrigir, ela vem para nos corrigir, e a correção que vem através do Espírito Santo de Deus traz paz. A correção vinda do Espírito Santo de Deus traz alegria. A correção vinda do Espírito Santo de Deus traz correção para o nosso dia a dia. Quem sabe nós estamos andando de uma forma errante, de uma forma que tem desagradado a Deus, e o Senhor Espírito Santo está trazendo esta palavra aos nossos corações. Amém? Hoje é exatamente dia 29 de dezembro, são aí exatamente 10 horas e 59 minutinhos, aproximando aí as 11 horas da manhã. E nós vamos falar do amor de Deus, da grandeza de Deus. Estamos vivendo aí, a última segunda-feira do ano de 2025, e essa palavra veio para trazer alerta para o povo de Deus, para a igreja do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aqui está a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Esse livro, que a sua palavra diz que ele nunca passará, as palavras de Deus nunca passará. Passarás o céu, passará a terra, mas a palavra do Senhor nunca passará. Ou seja, vem geração, vai geração, acontece coisa, mas a palavra de Deus, ela é a mesma, ela nunca mudou. Ela operou no passado, ela opera hoje no presente, e ela continua operando milagres, prodígios e maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor, que essa palavra ela tem passado de geração a geração, e nós somos uma geração, irmão, que tem acesso livre a esta palavra. Antigamente era restrito, mas hoje em dia é pelo celular, é pela televisão, tem muitos aplicativos, tem homens de Deus pregando a palavra do Senhor, anunciando a palavra do Senhor, tem dentro da igreja, fora da igreja, nos hospitais, dentro dos presídios, ou seja, o acesso à palavra de Deus, ela está aí para todo mundo. Então ninguém pode dizer: eu não tive acesso, eu nunca ouvi falar. E aquele que nunca ouviu falar ainda vai ter a oportunidade, porque Deus, ele não é Deus que pega ninguém de surpresa. Então aquele que ainda não ouviu, ou ouviu e não entendeu, Deus está dando a oportunidade de ouvir, ser salvo, ser liberto, ser transformado, ser purificado, porque essa palavra aqui, ela purifica, ela transforma. Essa palavra aqui, irmãos, ela é verdadeira. Todo que tem acesso a ela tem acesso à vida eterna. Todo que tem acesso a ela tem acesso à libertação. Todos que têm acesso a essa palavra têm acesso à santificação. E aqui, irmãos, nós vamos ler em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38, 39, aleluia, e 40. Nós vamos ler apenas 3 versículos deste texto. É um texto bastante conhecido. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, santo, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38, nos diz assim o contexto: Marta e Maria.
E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Vamos acabar de ler aqui, que é pequeno, né, este texto. E respondeu Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, nesta hora, te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo teu Espírito Santo, te louvamos, ó Deus, pelo acesso que a humanidade tem, ó Pai, de ter contato com a palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela humanidade que tem, Senhor, a oportunidade de ouvir, Senhor, a tua palavra. E a tua palavra diz, ó Pai, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, ó Deus, aquele que está com a fé enfraquecida, que a sua fé venha a ser renovada, venha a ser fortalecida. Aquele que ainda não ouviu, ó Pai, e ao ouvir a tua palavra em algum momento da sua vida, que seja, Senhor, para libertação e para transformação. Que o teu Espírito Santo venha fazer uma obra, Senhor, em cada ser, em cada ouvido, que não seja, Senhor, para ficar só no ouvir, mas absorver, ó Pai, alimentar-se desta palavra. Senhor Deus, muito obrigado pela vida de todos aqueles, ó Deus, que têm se levantado, ó Pai, tem se despertado para fazer a tua obra, levando a tua palavra, seja, meu Deus, pregando, seja, meu Deus, testemunhando um milagre, seja, meu Deus, louvando, ó Deus, cantando louvores. Meu Deus, de alguma forma, o Senhor tem usado homens e mulheres de Deus para anunciar Jesus Cristo, o Salvador. E assim, Senhor, nós te agradecemos. Fala conosco, Pai. Ah, meu Deus, no mais profundo do nosso coração. E que esta palavra, Senhor, ela venha produzir santificação, libertação, que ela venha nos aproximar mais de Ti, ó Pai. Que ela venha levantar o caído, que ela venha fortalecer o fraco, que ela venha, Senhor, meu Deus, abençoar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, com a bênção da libertação, com a bênção, Deus, da transformação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos hoje e para sempre. Amém e graças a Deus. Irmãos, nesta manhã de segunda-feira, dia 29, Deus colocou uma palavra em meu coração. E aqui nós vemos, né, que aconteceu, aqui o texto diz, né, e aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. Ou seja, Jesus ele estava sempre caminhando, Jesus ele estava sempre juntamente com seus discípulos, juntamente com os seus discípulos, ia também junto uma multidão que o acompanhava. E Jesus entrou numa aldeia, ele entrou numa cidade, ele entrou num arraial, e ali ele entrou na casa de Marta e Maria. Eram amigos de Jesus, eram conhecidos de Jesus. E Marta recebeu Jesus em sua casa. Marta recebeu Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas, irmãos, têm recebido Jesus? Quantas pessoas têm ouvido falar do amor de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, dos mistérios de Deus? Quantas pessoas têm ouvido falar, né, de cura, de libertação? Porque Jesus, ele faz tudo isso. Jesus, ele cura, ele salva, ele liberta, ele transforma, ele muda o ser humano. Jesus, ele é amor. Jesus, ele é comunhão. Jesus, ele é a paz, porque a sua palavra diz que ele é o príncipe da paz. Então, aonde Jesus chega a paz. E naquele momento ali, Jesus entrou naquela casa e Marta recebeu Jesus. E eu tenho certeza que Marta recebeu Jesus com gozo no seu coração. Mas Marta, havia um problema na vida de Marta. Marta estava preocupada com os afazeres da casa. Marta estava preocupada com algo neste mundo terreno. E quando nós nos preocupamos, irmãos, com algo deste mundo, quando nós nos envolvemos demais com as coisas deste mundo, nós deixamos Jesus de lado. E foi o que aconteceu com Marta. Ela recebeu Jesus, mas ela não ficou ali para alimentar-se da palavra. Ela não ficou ali para
para receber a palavra de Deus, para receber a transformação, para receber a paz. Porque Jesus entrou naquela casa, ele entrou levando paz. Jesus entrou naquela casa, ele entrou levando comunhão. Ele entrou levando libertação. Ele entrou ali levando instruções. E a instrução que vem do Senhor Jesus para a nossa vida é para a nossa edificação, é para a nossa transformação, é para a nossa libertação. E nós vemos que Marta, irmãos, ela recebeu Jesus, mas ela recebeu Jesus, ela deixou Jesus ali e foi para os seus afazeres. E não é diferente de hoje, quantas pessoas, ouvem falar do poder de Deus, da graça de Deus, recebe Jesus, confessa Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, mas ao longo da história, ao longo da sua caminhada, começa a deixar Jesus de lado por causa das preocupações, por causa dos problemas, por causa dos deleites deste mundo, por causa de muitas coisas que o mundo tem apresentado. E aí a pessoa se distrai. Marta se distraiu nos seus afazeres. Pessoas hoje se distraem no trabalho. Pessoas hoje se distraem diante de uma televisão. Pessoas hoje se distraem diante de uma tela de celular. Não é que você não possa assistir uma televisão, não é que você não possa estar diante de um celular, mas em primeiro lugar o reino do céu e todas as outras coisas vos será acrescentada. E por estar ligado às coisas deste mundo, muitos têm se esfriado na fé, muitos têm abandonado Jesus, muitos têm deixado os templos, muitos têm deixado de congregar, muitos têm deixado de fazer a vontade de Deus. Porque está preocupado com as coisas deste mundo, está preocupado, ansioso. Nós vemos aqui que Marta estava ansiosa. E a ansiedade, irmãos, ela te tira da presença do Senhor. A ansiedade, ela rouba o teu tempo, porque você está aqui hoje, você está pensando no amanhã. Você está aqui agora, você está pensando no que você vai fazer à noite. E isso não agrada a Deus. Enquanto você está preocupado com o que você vai fazer à noite, você está esquecendo que Jesus se faz presente neste momento, nesta hora. E Jesus estava presente ali e Marta se distraiu. Jesus está presente na vida de muita gente, mas muita gente está se distraindo. Muita gente está dentro das igrejas, mas está com a mente fora. Está pensando em outras coisas, está preocupando em algo que não vai edificar, em algo que não vai transformar, em algo que não vai libertar. E nós, irmão, ser humano, nós precisamos buscar a nossa libertação todos os dias. Nós precisamos buscar a nossa santidade todos os dias. Porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E como que você vai receber essa transformação, essa libertação, essa santidade? Estando aos pés de Jesus. E como é que você está aos pés do Senhor Jesus hoje? Lendo a palavra, ouvindo a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tirando tempo para estar com Deus. Tirando tempo para a oração, tirando tempo para a consagração, tirando tempo para a leitura da palavra de Deus, tirando tempo para estar congregado juntamente com os irmãos. E olha que privilégio que Marta teve, Jesus estar na casa dela. Ela recebeu Jesus e ela desprezou aquele momento único. Ela desprezou aquele momento de aprendizado, aquele momento de libertação, aquele momento de paz. Jesus entrou ali levando paz para Marta. E ela desprezou aquele momento de paz, porque nós vamos ver aqui no texto adiante, a ansiedade, ela estava ansiosa, ela estava preocupada. Louvado seja o nome do Senhor. Então Marta recebeu tudo de bom, tudo de melhor ali na casa dela. E quantas pessoas recebem o melhor de Deus e se distrai com as coisas deste mundo, se distrai com os deleites deste mundo. E Satanás, irmãos, ele é provedor para distrair as pessoas. Ele distrai de todas as formas. Tem várias formas que Satanás tem distraído as pessoas. E eu quero dizer para você que não é cristãos que estão chegando agora, que estão confessando Jesus como Salvador. Não são cristãos antigos que estão se distraindo. E estão perdendo a comunhão. Ao se distrair, perde a comunhão. Ao se distrair, perde a paz. Ao se distrair, perde algo que vem de Deus, direto de Deus para a nossa vida. Marta, que ela perdeu algo que estava diante dela. O Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Ela poderia estar ali se alimentando, se fortalecendo. Quantas pessoas estão fracas espiritualmente porque não têm alimentado, não têm ouvido, não têm estado aos pés do Senhor Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. E esta palavra é para despertamento da igreja, é para despertamento do povo de Deus, é para despertamento do homem e da mulher de Deus, do jovem, da criança, do adolescente. A igreja de Deus precisa estar atenta. Você que está disperso aí com muitas coisas que não têm edificado a tua vida, coisas que têm te afastado da presença de Deus. E Satanás, sabedor, irmão, sabedor de que Jesus Cristo está às portas para buscar a sua igreja, ele tem levado distração. E o povo, e muitos, por não ter discernimento, está caindo nessa distração. Quantas pessoas, irmãos, estão prostrados, estão frios, estão fracos, porque não têm dado importância à palavra de Deus. Homens e mulheres de Deus têm pregado. Quantas pessoas estão dentro do templo, na hora da mensagem, a pessoa está com o celular, está recebendo uma ligação, está no WhatsApp. Aquele momento ali, irmãos, é o momento que nós tiramos para Deus. Quando nós estamos dentro do templo, quando o homem e a mulher de Deus estão ministrando a palavra, é o próprio Deus falando conosco. É o próprio Deus trazendo libertação. É o próprio Deus nos chamando à comunhão, nos chamando à libertação, nos chamando para algo que é a nossa vida, que o nosso ser precisa. E aí é um celular que toca, é uma mensagem que chega e ali se distrai. E outra coisa, a pessoa não se distrai sozinha. O inimigo, ele não traz uma distração só para uma pessoa. Ele distrai aquela pessoa que está ali e aquela pessoa consegue distrair muitos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Então Marta recebeu Jesus em sua casa, mas ela dispensou o melhor para a sua vida. E aí ela foi ainda, irmãos, questionar Jesus, por que Maria estava ali assentada aos pés do Senhor Jesus. Situações da nossa vida, irmão, todos os momentos das nossas vidas, nós precisamos estar em comunhão com Jesus Cristo, nós precisamos estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus, nós precisamos estar em comunhão com a Santa Palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Maria estava aprendendo a palavra. Jesus, olha o privilégio que essa família teve. Jesus foi lá levar a palavra de santidade, a palavra de libertação. Jesus entrou ali levando paz. Jesus entrou ali levando comunhão, levando transformação. Jesus entrou ali levando o melhor para aquela família. Mas uma estava distraída por estar ansiosa. E hoje em dia nós vamos falar muito em ansiedade. Todo mundo, eu estou ansioso. Eu estou ansioso. Por que você está ansiosa? Se aquieta aos pés do Senhor Jesus. Por que você está tão preocupado com o amanhã? Se Deus, ele nos manda viver o hoje, o agora. Ansiedade, estratégia de Satanás para tirar você da presença de Deus, para tirar o melhor, tirando, né, te distraindo, sugando de você. Sugando da igreja, sugando do povo de Deus. Enquanto você pode estar ali alimentando-se da palavra de Deus, se fortalecendo, e a palavra de Deus diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Jesus estava ali naquela casa, naquela família. Marta poderia estar se fortalecendo, ela poderia estar sendo renovada. Porque o Senhor Jesus, quando ele chega na nossa vida, ele chega para mudar a nossa história, ele chega para nos transformar, ele chega trazendo renovação, ele chega trazendo libertação, ele chega trazendo salvação, porque Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para salvar todo aquele que se havia perdido. Aleluia, perdido em seus pensamentos, perdido nesse mundo pecaminoso, perdido na prostituição, perdido no vício. Seja lá como for, Jesus veio para transformar. E todo aquele que recebe Jesus, recebe de alma, recebe de coração. Deixa ele entrar e deixa ele fazer morada. Nós vemos, irmãos, no próprio Evangelho de Lucas, Zaqueu recebeu Jesus gostoso em seu coração. Ele não dispensou aquele momento. Ele recebeu Jesus, ele foi liberto, ele foi transformado. E ao ser transformado, ele não deu crédito àquela multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele recebeu Jesus gostoso. Ele recebeu Jesus com alegria. E ali Jesus entrou na casa dele, Jesus entrou na vida dele. E ele aproveitou aquele momento, ele aproveitou aquela situação, aquela condição de pecador
ter os seus pecados perdoados, de transgressor sair da transgressão, porque nós sabemos a história de Zaqueu. Então ele aproveitou o momento, que eu e você possamos aproveitar o melhor momento. E nós temos, irmãos, essa oportunidade de ter Jesus 24 horas na nossa vida, na nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes nós questionamos, né? E Marta foi questionar, porque Maria estava ali aprendendo. Muitas das vezes nós questionamos porque algo não está acontecendo, porque algo está dando errado, porque nós deixamos Jesus de lado, nós deixamos Jesus lá no cantinho. O desprezo. Jesus não veio para ser desprezado, Jesus veio para ser adorado, ele veio para ser glorificado, e a sua palavra diz que a ele a honra, a glória, o louvor e toda a exaltação. Então, além dos deleites da vida, além da tecnologia, a tecnologia é ótima, mas se você não buscar um controle, ela te rouba, ela rouba a tua salvação. Quantas pessoas, irmãos, estão se distanciando de Deus por viver 24 horas diante de uma tela, diante de um celular, diante de uma televisão, diante de vídeos, diante de filmes. Coisas que não edificam. E a palavra de Deus diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos será acrescentada. Maria estava ali absorvendo o reino de Deus, absorvendo o melhor, ouvindo a palavra. E nesse momento que ela estava ouvindo a palavra, a fé dela estava sendo renovada, a fé dela estava sendo restaurada, ela estava sendo santificada. Quantas pessoas têm perdido a santidade? Porque tem deixado de lado a palavra de Deus, tem desprezado. E eu te digo, amada igreja, que vai haver um momento que muitos vão buscar, muitos vão querer ouvir, muitos vão querer estar com Jesus. E aí vai ser tarde. Porque haverá um momento de glória que o Senhor vai vir buscar a sua igreja, a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus buscando a sua igreja, juntamente com a igreja subirá o Espírito Santo de Deus. E esta terra ficará vazia. Essa terra ficará, irmãos, que só a misericórdia do Senhor. E a misericórdia do Senhor, ela está diante de nós. Jesus, ele é misericordioso. Jesus, ele é poderoso. E aqui a Marta, ela foi questionar. E aproximando-se de Jesus, ela disse, não se te dá que minha irmã me deixe servir sozinha? Diz-lhe que me ajude, ela dando ordem para Jesus. Quem somos nós para dar ordem para o Mestre amado? Quem somos nós para dar ordem para Jesus, para o Todo-Poderoso? Se ele é o autor e consumador de nossas vidas. E Jesus ali com todo amor e com todo carinho, eu posso dizer aqui, né, com todo amor, com todo carinho, ele disse, Marta, Marta, porque estás ansiosa? Olha aí a ansiedade. Ansiedade. A preocupação. Tem a preocupação, irmão, que é natural, mas tem aquela preocupação que te tira o sono, tem aquela preocupação que você está na igreja, você não consegue alimentar-se da palavra, você não consegue cantar um louvor, você não consegue orar, você não consegue meditar na palavra de Deus. É a preocupação exacerbada, é a preocupação que não é de Deus, que não é o natural do ser humano. Satanás, ele coloca uma preocupação exacerbada na vida do ser humano. Muitos deitam, não conseguem dormir porque está preocupado, porque está ansioso com o que possa acontecer. E eu vejo, irmãos, muita gente ansiosos e preocupados e temerosos com a volta de Jesus. Por que nós vamos temer? Se nós estamos nessa caminhada para encontrar com Jesus, para que nós vamos ficar preocupados com o que há de acontecer? Nós temos que preocupar em guardar a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não aquela preocupação, o que vai acontecer na volta de Jesus, porque vai acontecer isso. Irmão, o que está aqui na palavra de Deus, querendo você ou não, querendo eu ou não, vai acontecer. Então não adianta nós ficarmos preocupados, ansiosos. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas coisas, mas uma só é necessária. Então, irmãos, tudo que nós precisamos para a nossa trajetória, para a nossa caminhada, é estar ouvindo a palavra, é alimentar-se da palavra, é ler a palavra.
Hoje em dia tem uma facilidade tão grande que tem a Bíblia no celular falada. É só você ali dar um clique e ali a pessoa começa a falar a palavra de Deus. Mas o bom mesmo, irmão, é você estar com a Bíblia aberta e você ler, você meditar, e enquanto você vai falando ali, enquanto você vai lendo, o Espírito Santo de Deus vai falando. Deixa um caderninho ali perto de você, uma caneta, e aquilo que o Espírito Santo de Deus te revelar, porque o Espírito Santo de Deus, ele é revelador. Ele revela coisas que nós não conseguimos entender. Muitas das vezes nós lemos, nós não conseguimos entender, mas você lê uma vez, lê duas vezes, ouve uma vez, ouve 3 vezes, e o Espírito Santo de Deus vai revelando, vai te mostrando, vai te ensinando, porque ele é o nosso professor maior. Aleluias, aleluia. Então aqui, irmãos, nós vemos 2 tipos de pessoas que tem dentro da igreja. Aquelas que recebeu Jesus e deixou Jesus de lado, está preocupado. E aquele que recebe Jesus e ele quer, né, absorver mais e mais. Ele quer alimentar-se mais e mais. Ele quer estar ali aos pés do Senhor Jesus. Ele ou ela, a igreja do Senhor. Então, se você está nessa condição de Marta, o Espírito Santo de Deus te convida a deixar as preocupações de lado, a deixar a ansiedade de lado, a deixar os deleites dessa vida, coisas que distraem. Muitas das vezes a gente ouve assim as pessoas dizerem: eu estou preocupada, eu estou ansiosa, eu vou lá na rua, eu vou ver uma vitrine, eu vou no shopping. E você vai lá e você volta a mesma coisa, ou de repente pior. De repente você encontrou com alguém que estava pior do que você e te deu uma palavra e você recebeu aquela palavra e aquela palavra de nada prestou, senão para te afastar mais. Então, quando você sentisse nessa condição de Marta, fala: Senhor, me ajuda a buscar a tua face, me ajuda a estar aos teus pés, me ajuda a me alimentar-se da tua palavra, me ajuda a buscar a tua face, me ajuda a orar. Senhor, eu estou sem força para orar. Senhor, eu estou sem paciência para ouvir a tua palavra, impaciência, irmão. Ou muitas das vezes: Senhor, eu estou ouvindo, mas não estou entendendo. Satanás está distorcendo a palavra. Então, louvado seja o nome do Senhor. E quem está como Marta, Deus está te despertando através desta palavra. E a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis. Se você buscar dentro da palavra, buscar em oração, em consagração, buscar estar perto de pessoas que têm comunhão, porque o segredo é ter comunhão com o Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz, né, que o Senhor levanta aquele que está caído, aquele que está fraco, aquele que está sem nenhum vigor, mas para isso você precisa fazer a sua parte. Louvado seja o nome do Senhor. Há um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes 3 diz: há um tempo determinado para todas as coisas. E nós temos que aprender, irmãos, a viver cada tempo, cada momento no seu momento, cada tempo no seu tempo. É tempo de ouvir, vamos ouvir. É tempo de orar, vamos orar. É tempo de estar em comunhão, vamos estar em comunhão. E comunhão, irmãos, é diferente de reunião. Que você pode estar longe, mas você pode estar em comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. E se você está como Maria, busque mais ainda, fortaleça-se mais. Porque nós precisamos mais e mais. A palavra de Deus diz, né, do cálice transbordante, transbordando. Deixa que a sua vida se transborde do poder de Deus, da graça de Deus, a ponto de você falar, a pessoa ser curada, a pessoa ser liberta, a ponto de você falar, uma só palavra vai levantar o caído, uma só palavra vai libertar, uma só palavra vai trazer paz para aquela pessoa. Deixa o Espírito Santo de Deus te encher. E você que está vazio, busca se encher. Louvado seja o nome do Senhor. E é essa palavra que o Espírito Santo de Deus tem para nós nesta tarde. Ou seja, nesse fim de manhã, início de tarde. Receber Jesus e caminhar com Ele. Receber Jesus e estar junto dEle. No trabalho você pode estar ali, meditando na palavra, naquela palavra que você ouviu, naquele testemunho que você ouviu. Dentro do ônibus você pode estar também, né, meditando nas coisas de Deus, nas coisas que vêm do alto. Louvado seja o nome do Senhor. E fica aqui esta palavra.
E aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente no seu coração. E eu deixo aqui. Leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Deus, irmãos, Ele é poderoso. Deus quer te levantar. Dá um passo para Ele. Deus quer te fortalecer. Dá um passo para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus por esta palavra. Nós fizemos um propósito aqui no canal de 7 dias de agradecimento. Então nós vamos agradecer por esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai. Te louvamos pelo Teu Espírito Santo. Te louvamos pela Tua palavra. E Senhor, aquilo que eu não consegui expressar, aquilo que eu não consegui falar, que o Senhor fale, Senhor, profundamente em cada coração. Meu Deus e meu Pai, neste momento, nesta hora, eu peço, ó Pai, que todo espírito, Senhor, de distração que tem entrado no meio do Teu povo, dentro da igreja, que venha ser repreendido e venha ser cancelado. Todo espírito de ansiedade, todo espírito de preocupação. Oh, Senhor, tenha misericórdia. E eu coloco, Senhor, em Tuas mãos a vida, Senhor, deste servo, desta serva. Ajuda, Senhor, a levantar. Ajuda-os a se fortalecer. Senhor, que cada palavra, que cada mensagem não venha cair no esquecimento. E eu oro, Senhor, neste início de tarde, repreendendo, ó Pai, todo espírito de distração que tem entrado no meio do Teu povo, seja ela qual for. O tipo de distração que tem, Senhor, tirado o foco de muitos. Que tem, Senhor, esfriado a fé. Muitos, meu Deus, estão esfriando na fé porque estão se distanciando do Senhor. Estão, Senhor, perdendo o primeiro amor. Estão perdendo, Senhor, a comunhão. Senhor, eu entrego em Tuas santas mãos. Senhor, dai a graça, dai a força. Dai, Senhor, o que essa pessoa precisa. E a Tua palavra diz, pedi, dar-se-vos-á. Meu Deus, venha dar força a essa pessoa para que ela possa abrir a sua boca e orar, clamar ao Senhor. E a partir deste momento, que haja libertação, que haja transformação. Senhor, eu apresento a Tua igreja na face da terra. Meu Deus, aqueles Teus servos que estão sempre alimentando, que a cada dia eles possam se alimentar mais e mais. Possa, Senhor, buscar o renovo, buscar a libertação, buscar a transformação. E aqueles, meu Deus, que estão como Marta, que eles possam deixar a ansiedade, a preocupação e aproveitar o momento, ó Pai. Aproveitar, Senhor, as condições. Aproveitar, Senhor, o momento, a situação, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade. Senhor, e nós Te agradecemos, porque o Senhor tem capacitado homens e mulheres de Deus para ministrar a Tua palavra. A palavra de santidade, a palavra de libertação e a palavra de transformação. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, muito obrigado pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua grandeza e por essa palavra, que ela possa produzir frutos, ó Pai, e frutos de arrependimento, frutos de salvação, que não fica só no ouvir, ó Pai, mas absorver, ó Pai, a palavra para dentro de nós, trazer ela para a nossa história, trazer ela para o nosso dia a dia, para o nosso viver. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, ó Deus. E assim nós Te pedimos e assim nós Te agradecemos. E eu Te peço, ó Deus, fica conosco hoje para todo sempre. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, continue trabalhando, moldando, mudando a nossa vida. O Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo libertador, o Espírito Santo da paz. É o que eu Te peço, ó Deus, fica conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus seja louvado, Deus seja glorificado para todo sempre. Glória a Deus, estamos encerrando este vídeo, esta mensagem, mas que o Espírito Santo de Deus continue falando mais profundo do seu coração. E até uma próxima oportunidade, vamos dizer glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Não se esqueça de deixar aí um comentário, um aleluia, um graças a Deus. Não deixe aí de compartilhar. Não deixe aí de se inscrever, porque você fazendo tudo isso, ative o sininho das notificações, porque você fazendo tudo isso, você está recebendo libertação e você está ajudando a outras pessoas também a serem libertos e a serem transformados pelo poder de Deus. Porque só vai entrar no céu os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Quem está liberto, quem está nessa comunhão.
Amém? Fique na paz, fique na graça, fique na unção, que o amor de Deus, que o amor do seu Filho Jesus Cristo e a doce comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus seja louvado.